Fábio Sorge, Beca Surrada. Hoje eu gostaria de tratar do podcast Praia dos Ossos. Várias pessoas que já ouviram esse podcast me pediram, me perguntaram qual era a minha opinião, o que eu achava. Então na última semana eu ouvi todo o podcast e resolvi fazer um vídeo tratando desse tema, né? Tive um pedido do meu colega, defensor público Francisco Romano, da minha colega, advogada criminalista Maiara Tangerina, me perguntando, várias outras pessoas também me perguntaram, então eu resolvi ouvir e trazer esse vídeo na data de hoje. Bom, o podcast trata do crime que vitimou a socialite Ângela Diniz. Ela foi morta em Búzios, na Praia dos Ossos, em 30 de dezembro de 1976, pelo então namorado dela, o Raul Fernando do Amaral Street, ou Doca Street. Depois desse fato, o Doca Street foi submetido a 2 julgamentos. O primeiro em 1979, em que ele foi defendido pelo Evandro Lins e Silva, e nesse julgamento ele foi condenado a uma pena de 2 anos, porque teria havido excesso culposo na legítima defesa. Então ele teve uma pena de 2 anos. Essa decisão foi tida após intensa mobilização popular como manifestamente contrário à prova dos autos, né? Manifestamente contrário à prova dos autos. Então ele foi submetido a novo julgamento, já em 1981, defendido pelo advogado Humberto Teles. E nessa ocasião ele foi condenado a 15 anos de reclusão. Ele cumpriu essa pena, veio a falecer recentemente, no ano passado, em 2020. Bom, em primeiro lugar, acho que a gente tem que elogiar o trabalho desse podcast e principalmente dos seus produtores. É um trabalho de excelência, muito bom. Elas tentaram, na medida do possível, ouvir todas as pessoas que tinham alguma informação relevante para dar, ouviram um dos advogados que era lá de Búzios, que participou do julgamento, ouviram diversos intrigantes e testemunhas conhecidos da Ângela Diniz, conhecidos do Doca Street, ouviram até o próprio Doca Street, tentando aí trazer um quadro de como que se deu esse fato, né? E aqui vale a pena a gente esclarecer que no primeiro julgamento foi empregada pelo Evandro Lins e Silva a tese da legítima defesa da honra. A Ângela Diniz foi extremamente atacada por ser tida como uma mulher libertina, por uma mulher que tinha vários companheiros, que não parava com companheiro nenhum. Isso foi extremamente usado contra ela, né, para que se fizesse ali um julgamento moral dela. E o Evandro conclui que o Doca agiu para defender a sua honra, né? Porque a Ângela teria proposto que eles tivessem uma relação a 3 com uma moça, uma alemã que estava ali na praia nesse mesmo dia. E aí ele teria ficado indignado e teria feito esses disparos contra ela. Ela foi morta com 5 tiros. Esse fato gerou uma grande mobilização popular do movimento de mulheres, do movimento feminista, contra esse conceito, né? E eu já falei aqui várias vezes sobre a tecnia da legítima defesa da honra, que é algo que me parece que deveria ter sido banido do ordenamento já nos anos 40, quando foi aprovada a redação atual do homicídio privilegiado, quando se tirou a ideia da privação dos sentidos ali, a legítima defesa da honra veio como um ajuste a isso, e ela já deveria ter sido extirpada do ordenamento lá naquela época, né, em 1940, e ela persistiu. E esse julgamento serviu para catapultar uma mobilização, né, contra esse conceito. E de fato, eu também já disse isso aqui várias vezes, né, embora a legítima defesa da honra tenha reaparecido como um espantalho para afastar a decisão dos jurados quando eles decidem por absolver, ela é muito pouco usada nos dias de hoje. Ela tem uma incidência muito pequena, até o Supremo decidiu proibir a legítima defesa da honra, ela tem uma incidência muito pequena. Então esse julgamento ele tem essa importância desse marco histórico, né? Em especial o segundo julgamento, para afastar seu ponto ali, para sepultar essa tese da legítima defesa da honra, que hoje é moribunda, né? Pouca gente agora morreu de vez, porque o Supremo proibiu a sua utilização. Vale a pena também observar no podcast a manifestação no primeiro julgamento do Evandro Lins e Silva. Aliás, eu já tinha o livro, né, dele sobre esse julgamento, A Defesa Tem a Palavra, que ele trata especificamente, a edição está um pouco surrada, né? Ele trata especificamente da defesa feita nesse caso, né?
então da manifestação oral, dos recursos, né? Ele trata da atuação dele sobre esse caso. Eu, inclusive, vi o podcast já tendo lido essa questão da defesa tem a palavra. E também vi algumas referências no livro do professor Paulo José da Costa Júnior, que era professor da USP e defendeu o DOCA no começo ali do caso. Houve uma divergência para o Evandro assumir o caso. Até você nota no relato do professor Paulo José da Costa Júnior que ele ficou extremamente incomodado de não poder atuar nessa defesa, né? Saiu atirando contra o Evandro no livro. E então é interessante observar a atuação, a defesa feita pelo Evandro, a atuação do Evaristo de Moraes Filho no primeiro julgamento, que era um excelente advogado criminalista. Aliás, é interessante que o Evandro trabalha nesse caso com a ideia de que seria o último julgamento que ele participaria. Não é correto, porque depois ele vai participar do julgamento do José Rainha Júnior, da defesa do José Rainha Júnior, né? E o Evandro e o Evaristo se reencontrariam novamente no impeachment do presidente Collor, né? Só que dessa vez o Evaristo defendeu o presidente, o então presidente Collor, e o Evandro teve o papel de advogado de acusação, muito parecido com o papel desempenhado pelo Miguel Reale Júnior, agora no impeachment da presidente Dilma, só para que todos possam entender, né? E no segundo julgamento, a atuação do professor Heleno Cláudio Fragoso na assistência de acusação, né? Que era um excelente penalista também, penalista de mão cheia. Alguns aspectos sobre o fato que me chamaram a atenção. Não ficou, primeiro, a inapropriação da tese da legítima defesa da honra, lembrando que, no contexto dos anos 70, isso era usado e era dito. Eu acho que talvez aqui a série... Isso ficou muito datado desse primeiro julgamento, houve uma mudança muito grande, mas eu achei que o podcast talvez tenha batido um pouco demais no Evandro, que era uma defesa comum na época. Grande parte dos advogados fazia esse tipo de defesa, né? Eu também não me sinto aqui confortável. Talvez se eu tivesse nascido nos anos 40 e fosse fazer essa defesa lá em 79, talvez eu dissesse as mesmas coisas. E acho que é importante a gente ter essa leitura histórica das coisas, né? Acho que o Evandro talvez tenha sido mais criticado do que deveria nesse caso. Inclusive porque o Evandro fez a defesa de um caso de uma mulher lá nos anos 50 no Rio de Janeiro, da Zulmira Galvão Bueno, que matou o marido, o Estélio Galvão Bueno, que era inclusive advogado criminalista, né? E sobre essa mesma questão, né, da legítima defesa da honra, ela vinha sendo traída por esse advogado, e o Evandro fez a defesa dela. E ela também foi absolvida, com os mesmíssimos argumentos, né? Então, isso era algo usado correntemente na época, né? Então, talvez a gente tenha que fazer uma leitura, porque a gente imagina, não, se eu estivesse lá, eu não falaria isso. Talvez nem tanto. Talvez nós somos todos produtos do tempo, né? E hoje nós percebemos o absurdo dessa tese. Voltando, em relação ao fato em si, não ficou muito claro para mim a dinâmica, né? Você ouve a defesa dizer, você ouve a acusação dizer, mas se, então há a impressão, até algum ponto consensual, em que eles tiveram uma briga, ele sai da casa e depois ele volta, ele doca. E depois ele diz que a Ângela teria, e esse é o ponto controvertido, o ofendido, falando que quisesse ficar com ela ia ser corno e ela ia ter outros relacionamentos, e nesse momento ele teria atirado. Esse ponto, né, poderia ter sido explorado numa defesa dele com a questão da privilegiadora, tratando aí de um homicídio privilegiado, que a pessoa foi ofendida, chamada de corno ali no momento antes da situação. Poderia ter sido trabalhada essa tese. Ela acabou ficando nublada ali e o debate ficou muito centrado na legítima defesa da honra, que, claro, mesmo que a pessoa tenha perdido o controle, ficado ali descontrolada, evidentemente isso autorizaria no máximo uma redução de pena, avaliando o caso concreto, mas jamais a absolvição. Então isso ficou um pouco turvado. Até o Evaristo de Moraes, na manifestação dele, afasta esse cenário, né? Ele volta aos fatos e fala, olha, não. O Evaristo sustenta, para sustentar as qualificações, fala, olha, não, ele saiu da casa, já voltou armado, atirando nela. Tanto que na acusação original há qualificador do recurso que dificultou a defesa da vítima. O Evaristo sustenta o quê? Houve o término, ele não aceitou e voltou atirando. O que caracterizaria a torpeza, evidentemente, e também o recurso, né? A mulher não pode terminar uma relação e ser morta.
Se foi isso que aconteceu. Se a versão da defesa é verdadeira, poderia se trabalhar com a tese do privilégio, se ele voltou, houve essa discussão. Também me surpreendeu muito dois erros estratégicos. No primeiro caso, no primeiro julgamento, de não deixar o Evaristo falar mais tempo. O Evaristo era um craque de júri, isso é ressaltado, então deveria ter dado mais tempo para ele poder falar, trabalhar, citar a tese. No segundo julgamento, me surpreendeu a insistência da defesa, porque já havia toda uma mobilização contrária e a insistência nos mesmos argumentos que haviam funcionado no primeiro julgamento, mas que certamente não funcionariam uma segunda vez, em razão de todo o ambiente criado. Faltou, e há uma notícia, do Paulo José da Costa Júnior, não sei se é verdade, que houve uma proposta da acusação de um reconhecimento de um homicídio simples no segundo julgamento. Que me parece que claramente a defesa deveria ter aceitado, em razão de todo esse contexto. Mas não aceitou. Insistiu nos mesmos julgamentos. É aquela coisa, o defensor precisa entender o contexto que o cerca. Com toda uma mobilização, certamente aquele resultado não era possível. Talvez no segundo julgamento uma postura mais humilde seria voltar somente ao privilégio e ao afastamento das qualificadoras. Faltou isso, evidentemente também, que é fácil fazer essa análise sabendo do resultado, É fácil criticar a atuação dos outros sabendo do resultado. Enfim, de toda forma, o podcast é muito bom. Ele trata dessa questão do julgamento e aqui fica um reparo, porque houve ali uma acusação totalmente moral a essa moça, ela foi extremamente ofendida, acho que ali se passou do ponto que é a defesa, o direito de defesa, quando muito se poderia argumentar uma questão da privilegiadora, E felizmente isso serviu, felizmente por vias transversas, mas serviu para ser a bala de prata nessa questão da legítima defesa da honra, que depois disso vai ter um decréscimo absurdo. Isso é uma coisa muito positiva. Então ouçam o podcast, o Praia dos Ossos, é muito bom. Leiam também o A Defesa Tem a Palavra, é uma boa obra para a gente ter até o contraponto do que foi dito. E nós voltamos então em outros vídeos tratando de outros temas. Muito obrigado.